tarde, boa noite. Um café e documentação. Todo mundo fala, mas o que a documentação é boa para mim? Vamos facilitar hoje. Vamos substituir o nosso Postman para trabalhar com a documentação, que é uma forma muito legal de trabalhar. Cafezinho e vamos entender um pouco mais como documentar nossos códigos. Esse cara que a gente vai usar agora, essa biblioteca que a gente vai usar, o Swagger, ele funciona tanto para C Sharp, para Java, enfim, a maioria ele tem alguns suportes, mas o que eu mais utilizo, orientações objeto de alto desempenho, né? Uso muito no Java e no C Sharp, tá? Quente pra caralho. O que a gente vai fazer? Vamos seguir na nossa trilha de projeto lá na nossa cafeteria, tá? Então, hoje, tô aqui com o código da cafeteria, de novo, tá? Todavia, entretanto, e vamos falar sobre como configurar, como criar, como colocar o nosso primeiramente aqui do nosso Swagger. Tá. O que a gente vai precisar primeiro? Vamos deixar desorganizado ainda, depois a gente bota numa estruturinha, organiza isso de forma mais legal, tá? Mas, primeiro arquivo que a gente vai criar aqui, a gente vai criar um Swagger Configuration, tá? A gente vai começar agora a trabalhar com as configurações do Spring Boot, que é muito mais fácil do que fazer no Java nativo, o Spring é muito mais tranquilo, tá? A gente cria aqui Swagger configuration. Pronto. Criei minha classe de configuração. Tá. Nesse cenário, como é que eu digo que ela é uma classe de configuração? Notações do próprio Spring, tá? Condicional não. Configurate. Tira o condicional fora. E aqui, o que a gente vai criar aqui dentro? Um @bin. Esse bin é tudo que vai ser instanciado, ser embutido no nosso projeto quando a gente iniciar. Então, por que é bem simples no Spring? Porque tu não precisa ficar configurando nada e tal. Tu bota essas tags e na hora que começar a iniciar o projeto, ele vai dizer, ó, executa essa classe aqui antes de iniciar o projeto, porque está configurado assim. Ok? Nesse cenário, a gente vai usar um OpenAPI. Tá? O problema é que o OpenAPI a gente não tem importado e tá? Ele não faz isso de forma bem tranquila. Então, ó, o OpenAPI ele não identificou. Tá? OpenAPI é tudo maiúsculo, mas ele não vai identificar. E eu ia denominar o API Custom, customização. Vamos de custom OpenAPI, tá? Por quê? Porque eu quero colocar a documentação do Swagger e customizar isso, ok? Só vou ter o custom OpenAPI, maiúsculo, abre chaves, fecha chaves, mas ele não vai funcionar. Por quê? Eu não dei nenhum return, o tipo que eu estou usando não existe, tá? Porque ele não consegue resolver. Só que aqui tem algumas coisas. Esse tipo de importação, tá? Nem o próprio IntelliJ conseguiu fazer isso, tá? Ele está dizendo aqui um add with match name OpenAPI, tá? Uma dependência, ou add no Maven, pesquisar e tal, mas não é legal. Não funciona muito bem, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos lá no nosso POM, vamos adicionar isso na mão mesmo, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar uma nova dependência, tá? Dependency, ok. Ele diz o ID, o grupo, nesse cenário. Eu quero criar aqui, por quê? Eu quero, não é muito específico uma dependência chamada Swagger, tá? É uma dependência do OpenAPI, ok? Então, aqui eu vou botar um org.springdoc, tá? E aí ele vai pegar a versão certa, tudo bonitinho pra gente. Ele sugeriu pra mim, o Maven faz esse tipo de sugestão, a partir que eu salvar aqui, clicar no botãozinho do Maven para ele resolver as dependências, acredito eu que o meu OpenAPI ele só vai precisar agora de um import, e vai importar o meu Swagger, tá? Dentro da minha classe, ok? Ele importou o Swagger, o V3, o RS Model, tudo bonitinho. Nesse cenário, o que a gente vai fazer? Ele está reclamando que não tem um return OpenAPI. Quando eu der um return neste modelo, o meu Swagger, teoricamente, já deveria estar funcionando. Ok.
Então vamos lá. Se eu der um debug, ele vai passar por aqui, tá? E vai colocar isso no meu projeto. Startou na parte 8080. Como é que eu testo se o Swagger está funcionando? Vou abrir aqui, localhost, Swagger UI /index. Ele deveria abrir uma documentação. Abrir uma documentação. Só que, o que a aula vai prever pra gente? Fazer um negocinho mais bonitinho, né? Porque ele tá dizendo aqui, Open API Definition, não tem um nome, tá? Pedido -controller, nossos objetos não tem uma descrição, sabe? Tá bem cru. Ele pegou o que conseguiu identificar da nossa controller, pedidos. Ele conseguiu fazer bastante coisa. Por quê? Porque eu já consigo aqui no meu get dar um tryout, executa, e eu não preciso mais do Postman. Com poucas linhas de código eu não preciso mais do Postman. Mas vamos fazer agora a parte gourmet disso, tá? Fazer isso aqui ficar melhor. Então no nosso OpenAPI vamos colocar algumas coisas. Vamos mudar nossas informações, pelo menos. Então, vamos no info, tá? Dá um new info. Por quê? Porque no new info eu quero, dentro desse new info, tá? Eu quero criar um título. Então vamos lá, newinfo.título cafeteria, tá? Deixa eu só fechar aqui, porque ele tá pulando fora. Eu quero botar uma versão, tá? Que eu quero que essa seja a versão 1.0 da cafeteria. Eu quero botar uma descrição. Cafeteria API. Deixa eu ver. Vamos botar aqui a documentação da cafeteria API. Por quê? Com essas informações breves, eu já vou ter um Swagger muito mais bonitinho, tá? Vou rebuildar, mesmo cenário, ele vai passar por aqui. Ele vai documentar nosso API e vai já, literalmente, quando eu der um F5, ele vai dar um load bonitinho e já vai ter cafeteria, ele vai ter uma descrição bonitinho, já editou essa parte do nosso cabeçalho. Beleza. Vamos editar nossa controller. Tá vendo que tá pedido underline controller? Eu quero botar uma rota mais legal, porque não é pedido underline controller. O controller acaba não saindo para fora do nosso sistema e tal. Então vamos lá. Vamos falar da documentação da nossa controller. Como é que a gente faz isso? A gente vai utilizar agora uma coisa chamada tag, tá? Então em cima da nossa controller, tá? Eu vou botar um @tag, certo? E vou fazer o import do v3 do nosso Swagger. O @tag, o que eu vou dizer aqui? Eu vou passar um name, tá? Que vai ser pedidos, bem descrito, e vou passar uma description, que vai ser default vazia. Nesse cenário eu vou botar aqui gerenciador de pedidos. Só pra gente ser sucinto e tal, vocês podem botar a descrição que vocês quiserem que enquadre melhor na controller de vocês. Rebuild, mesmo cenário. Rebuildei, ele buildou completo, e agora vamos ver como é que ficou nosso Swagger. Ó, ele já botou pedidos, botou uma descrição bonitinha do lado e tal. Vamos colocar agora uma descrição, um sumário, uma descrição, alguma coisa assim, de nossas requests, nossos métodos. Eu vou fazer do primeiro, mas por que eu não vou fazer de todos? Porque é literalmente a mesma coisa em todos eles, tá? Pra gente documentar isso legal, tá? Mostra até nosso objeto aqui bonitinho, os valores e tal, o que entra, mas vamos lá. Vamos fazer do nosso salvar, nosso post aqui, tá? Vamos fazer a documentação dele, para vocês depois conseguirem dar sequência em qualquer outro tipo de método e tal, vocês vão conseguir fazer, porque segue a mesma linha, tá? Então vamos lá, vamos achar o nosso método. Isso toda a vida eu faço por método, então vamos achar o nosso post, tá? Post mapping. Dentro do nosso post mapping, a gente vai botar agora o @operator, tá? Operator. O que isso faz? Ele vai dizer a documentação da nossa operação, tá? Todo mundo fala, criar uma nova API é criar um novo link. Não. Uma API é tudo que vai antes do nosso localhost 2.80, tá? Ou o que vai até a nossa barra alguma coisa.
Depois disso, são operações ou métodos. Então, vamos lá, quero criar um novo método. Criar, editar, não é uma nova API, é um novo método, ok? Mas na nossa operação, que é o que está dizendo na nossa documentação, a gente vai falar sobre como a gente vai dar uma descrição melhor para ela, tá? Já está menos quente. Agora aqui, o que a gente vai fazer? São 2 parâmetros que a gente passa aqui. O sumário, que normalmente é default, tá? E a description, que normalmente é default. No sumário, ele vai ser um complemento da nossa URL. Então aqui é cadastrar pedidos. Eu só quero que seja, tem a URL e tem alguma coisa abaixo que fale alguma coisa assim. A descrição, ele vai falar muito mais sobre regra de negócio. Então, cadastra um novo pedido que não tenha cadastrado na base de memória e dura somente o tempo de execução. Não vou me atentar ao português, os acentos, nada. Mas só para vocês entenderem que vocês podem botar um texto mais longo dentro da descrição, porque ela representa parte da regra. Para quê? Para que vocês consigam ver isso como uma forma fácil de passar para o cliente ou para o cara que está programando front, se vocês fizerem só o back, o que faz aquele método, tá? E aí a gente volta aqui no nosso Swagger, executa, só pra gente, pode ser um F5 e tal, e a gente vai lá no nosso pedido, um F5, vamos lá, F5, carregou de novo, e aí vamos lá, o nosso sumário aparece aqui do lado, cadastrar pedidos, tá? Ficou bem legal. Aí aqui ele já tem um copy do lado para tu copiar o URL e tal. Tu já consegue copiar o /pedidos e tal, porque tu já botou algumas funcionalidades. E aqui ele já tem toda a descrição quando tu abre, tá? E mantém toda a funcionalidade. Mesma coisa, se eu vim aqui botar um tryout, passar um parâmetro 1, executar, ele vai consultar o 1, se eu der um post ele vai criar. E aí tu elimina tu elimina muitas coisas boas, do tipo não precisar digitar mais o JSON, porque se tu for lá no post, certo? Eu tô no post aqui, e dá um tryout, ele vai te sugerir um JSON, saca? Muito mais fácil, tu tira o ID aqui, né? O status é R, o valor é 5.80 e o texto é café da manhã. Sei lá. Executa. Ele já te retornou um 201, café da manhã, status R, código 3. E aí tu vai lá no get pedidos código 3, executa, ele já consultou o teu pedido 3. Então, tipo, tu para de ter que digitar JSON. Tu para de ter que digitar algumas coisas que dificultam no teu dia a dia de trabalho, tá? E fora que, né, quando o teu cliente perguntar o que o método está feito, não precisa ter um PDF ou uma documentação, ou o cara do front-end perguntar como é que eu uso a API que tu criou. Ele não precisa olhar o código, tá tudo documentado bonitinho e fácil de entendimento. Certo, gente? Aulinha rápida, para facilitar o dia a dia de vocês, eu vou deixar aqui o nosso Swagger Configuration de tela, bem simples, tá? E o nosso pedido controller com algumas coisas. Implementem isso no projeto de vocês, que facilita muito no dia a dia, facilita muito para vocês conseguirem testar as APIs de vocês, né, sem precisar usar uma ferramenta externa como o Postman, beleza? Um abraço a todos, um café e mais programação.